Elas estavam no auge da fama, todos os dias na televisão, rostos que dominavam as novelas mais assistidas do Brasil. Mas, de repente, o telefone parou de tocar, os convites sumiram e a Globo simplesmente deixou de chamá-las. Algumas desapareceram em silêncio, outras enfrentaram crises pessoais. E uma delas terminou longe dos holofotes, vivendo uma realidade que ninguém imaginava quando ainda era capa de revistas e protagonista de novelas. O mais chocante é que muitas dessas mulheres não caíram por falta de talento, mas por mudanças na indústria, decisões pessoais ou acontecimentos que quebraram completamente suas carreiras. Atrizes que um dia foram ícones nacionais, vistas por milhões de pessoas todas as noites, hoje vivem vidas comuns, longe da fama e do reconhecimento que um dia pareceram garantidos para sempre. O que realmente aconteceu por trás dos bastidores da televisão brasileira nos anos 80 é mais impactante do que qualquer novela que elas protagonizaram. Como 15 das atrizes mais famosas dos anos 80 simplesmente desapareceram da televisão brasileira, mesmo estando no auge da carreira e sendo consideradas estrelas absolutas da Globo. E o que aconteceu nos bastidores para que essas mulheres passassem de protagonistas de novelas históricas para nomes quase esquecidos pelo grande público, apesar de todo o sucesso, fama e reconhecimento que tinham na época. A verdade envolve decisões inesperadas, conflitos internos na indústria, mudanças radicais de vida e histórias pessoais que transformaram completamente o destino de cada uma delas. E o mais surpreendente é que algumas escolheram sair, outras foram afastadas e algumas foram empurradas para vidas totalmente diferentes do que o público jamais poderia imaginar. Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super thanks se puder ou comente o que mais te surpreendeu. Número 15. Djenane Machado. Djenane Machado foi uma atriz que alcançou grande projeção na televisão brasileira durante as décadas de 70 e 80, período em que participou de produções de destaque e se consolidou como um rosto conhecido do grande público. Sua presença em novelas e programas de grande audiência contribuiu para que se tornasse uma das figuras mais reconhecidas da teledramaturgia daquele período, quando a televisão exercia forte influência cultural e reunia milhões de espectadores diariamente. Nesse contexto, construiu uma imagem sólida dentro do meio artístico, associada a uma fase de expansão e grande visibilidade da televisão brasileira. Com o avanço dos anos, sua trajetória começou a passar por mudanças significativas, especialmente em razão de dificuldades pessoais que impactaram diretamente sua rotina profissional e o desempenho em gravações. Essas situações influenciaram sua continuidade no meio televisivo, resultando em uma redução progressiva de sua participação em produções e afastamento gradual dos estúdios. O processo não ocorreu de forma imediata, mas como uma transição contínua, que foi diminuindo sua presença na mídia até o desligamento completo da carreira artística. Após esse período, sua vida seguiu em direção ao recolhimento e à privacidade, afastando-se cada vez mais da exposição pública e do ambiente que marcou sua trajetória profissional. Sem novos projetos na televisão, passou a viver de forma discreta, mantendo distância do universo artístico e das produções que a tornaram conhecida. Esse afastamento consolidou uma mudança definitiva em sua rotina, encerrando sua presença no meio televisivo e direcionando sua vida para uma existência reservada, sem retornos profissionais ou participação em atividades ligadas ao entretenimento. Número 14. Maiara Magri. Maiara Magri construiu uma trajetória de destaque na televisão brasileira durante os anos 80, atuando em novelas de grande repercussão e conquistando reconhecimento por sua presença marcante e pela intensidade de suas interpretações.
Sua carreira ganhou força dentro da Globo, onde foi vista como uma das atrizes com grande potencial de crescimento dentro da teledramaturgia da época. Com o avanço de sua trajetória, decisões profissionais específicas acabaram gerando conflitos com a emissora, o que resultou no encerramento do contrato e na interrupção de sua participação em novas produções. Paralelamente, sua vida pessoal passou a ser cercada por especulações que influenciaram a forma como o mercado artístico passou a enxergá-la, impactando diretamente suas oportunidades futuras. Com o tempo, sua presença na televisão foi se tornando cada vez mais rara, até desaparecer completamente das novelas. Fora do ambiente artístico, ela construiu uma nova fase de vida marcada por discrição e afastamento da mídia, priorizando estabilidade pessoal e uma rotina mais reservada. Essa mudança representou uma ruptura definitiva com a carreira televisiva e consolidou um distanciamento permanente do meio artístico. Número 13. Simone Carvalho. Simone Carvalho ganhou visibilidade na televisão brasileira ao participar de programas e novelas de grande audiência durante os anos 80, período em que se destacou também em atrações de entretenimento muito populares. Sua presença constante na televisão lhe garantiu o reconhecimento do público e consolidou sua imagem dentro do cenário artístico da época. Em determinado momento de sua vida, passou por uma transformação profunda em sua visão pessoal e espiritual, o que a levou a tomar a decisão de abandonar completamente a carreira artística. Esse afastamento marcou o fim de sua atuação na televisão e o início de uma nova trajetória voltada à religião e ao autoconhecimento. Ao longo dos anos, passou por diferentes experiências espirituais até estabelecer uma nova identidade de vida, distante do universo televisivo. Atualmente, leva uma rotina discreta, sem exposição pública, dedicada a atividades simples e à sua fé. Sua história representa uma mudança radical de rumo, na qual deixou para trás a carreira artística para construir uma vida completamente diferente daquela que vivia durante o auge da fama. Número 12. Tássia Camargo. Tássia Camargo foi uma atriz de destaque na televisão brasileira durante as décadas de 80 e 90. Período em que participou de novelas de grande audiência e consolidou sua presença entre os nomes mais ativos da teledramaturgia nacional. Sua versatilidade na construção de personagens contribuiu para que fosse reconhecida em diferentes tipos de papéis, reforçando sua imagem como uma profissional consistente dentro do elenco de produções importantes da época. Ao longo desse período, esteve presente em diversas obras que ajudaram a fortalecer sua visibilidade e seu vínculo com o público que acompanhava as novelas brasileiras. Com o passar dos anos, a frequência de novos convites para a televisão começou a diminuir, refletindo mudanças naturais no mercado audiovisual e na dinâmica das produções. Esse cenário levou a uma reavaliação de sua trajetória profissional e a busca por novos caminhos que pudessem oferecer continuidade à sua atuação artística em outro contexto. Em determinado momento, tomou a decisão de deixar o Brasil e iniciar uma nova fase de vida em Portugal, marcando uma mudança significativa tanto pessoal quanto profissional. No novo país, passou a direcionar sua carreira principalmente para o teatro, ampliando sua atuação artística em um ambiente diferente daquele da televisão brasileira. Além disso, passou a desempenhar funções ligadas à formação de atores, atuando como professora de interpretação e contribuindo para o desenvolvimento de novos profissionais das artes cênicas. Essa nova fase consolidou uma atuação mais voltada ao ensino e à produção teatral, com maior estabilidade e autonomia criativa. Sua trajetória passou a ser caracterizada por uma ligação contínua com o universo artístico,
porém, em um contexto totalmente diferente daquele que a tornou conhecida no Brasil. A mudança representou uma transição de uma carreira televisiva intensa para uma atuação mais voltada à formação, ao teatro e ao trabalho cultural no exterior, mantendo sua identidade artística, mas em uma realidade profissional completamente renovada. Número 11. Alexandra Marzo. Alexandra Marzo cresceu inserida em um ambiente profundamente ligado à televisão brasileira, já que é filha de dois nomes de grande relevância na dramaturgia nacional, o que influenciou naturalmente sua aproximação com o meio artístico desde a infância. Sua entrada na televisão ocorreu de forma orgânica, iniciando uma carreira como atriz em novelas que marcaram época e ajudaram a consolidar sua presença dentro do cenário televisivo. Ao longo de sua trajetória, ganhou visibilidade por atuar em produções relevantes, carregando também a expectativa de um legado familiar que sempre esteve associado ao meio artístico. Com o passar do tempo, no entanto, decidiu se afastar gradualmente da carreira de atriz, optando por uma mudança profunda em sua vida profissional e pessoal. Essa transição não se limitou ao abandono das novelas, mas representou uma reorientação completa de seus interesses, levando-a a seguir um caminho voltado ao estudo da astrologia e a práticas ligadas ao autoconhecimento. Atualmente atua como astróloga e pesquisadora, mantendo-se distante da televisão e do ambiente de produção artística que marcou sua juventude. Sua trajetória é caracterizada por uma ruptura consciente com a carreira tradicional de atriz e pela construção de uma nova identidade profissional fora do padrão esperado para quem cresceu dentro do universo televisivo. Número 10. Lúcia Veríssimo. Lúcia Veríssimo construiu uma trajetória sólida e de grande destaque na televisão brasileira durante os anos 80, consolidando-se como uma das atrizes mais reconhecidas de sua geração, em novelas de grande audiência. Sua presença em produções de forte impacto, como Roda de Fogo e Mandala, contribuiu para afirmar sua imagem como uma artista de grande intensidade dramática e versatilidade interpretativa. Ao longo de sua carreira, tornou-se uma figura respeitada dentro da teledramaturgia, sendo frequentemente associada a personagens marcantes que dialogavam diretamente com o público da época. Com o passar dos anos, passou a observar e criticar de forma mais direta a estrutura do mercado televisivo, especialmente no que diz respeito à diminuição das oportunidades oferecidas a atrizes conforme envelhecem, apontando um padrão recorrente de exclusão dentro da indústria. Essa percepção influenciou sua relação com a televisão e contribuiu para uma redução gradual de sua participação em novelas. Com o tempo, optou por uma vida mais afastada dos grandes centros de produção, estabelecendo-se em uma fazenda em Minas Gerais, onde passou a viver de forma mais reservada e alinhada às suas escolhas pessoais. Sua trajetória representa uma transição consciente de uma carreira intensa e pública para uma rotina mais tranquila e independente. Número 9. Carla Camurati. Carla Camurati iniciou sua carreira como atriz em produções televisivas, construindo uma base sólida dentro do meio artístico antes de direcionar sua trajetória para uma mudança significativa no campo audiovisual. Sua carreira tomou um novo rumo quando passou a atuar como diretora de cinema, assumindo um papel central na criação e desenvolvimento de projetos cinematográficos. Esse movimento se consolidou de forma marcante com o lançamento de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, obra que se tornou um marco na retomada do cinema brasileiro após um período de retração da produção nacional. O impacto cultural do filme foi significativo, contribuindo para reposicionar o cinema brasileiro no cenário artístico e ampliando o reconhecimento de seu trabalho como diretora. A partir desse momento,
Sua atuação como atriz perdeu protagonismo, sendo gradualmente substituída por funções ligadas à direção, produção e gestão cultural. Essa mudança representou uma redefinição completa de sua identidade profissional, deslocando seu foco da atuação para a criação e liderança de projetos audiovisuais. Com o passar dos anos, passou a ocupar posições de destaque em iniciativas culturais e institucionais ligadas ao cinema, reforçando sua relevância no setor e consolidando uma carreira independente da televisão, com forte impacto na história do audiovisual brasileiro. Número 8. Cristina Mullins. Cristina Mullins ganhou destaque na televisão brasileira ao participar de novelas como Vereda Tropical, sendo considerada uma atriz promissora dentro do cenário artístico dos anos 80, período em que a dramaturgia televisiva tinha grande impacto cultural e forte presença na rotina do público. Sua atuação em produções de grande audiência contribuiu para que alcançasse reconhecimento nacional, consolidando sua imagem através de personagens que ajudaram a fortalecer sua visibilidade no meio televisivo. Nesse período, era vista como parte de uma geração de talentos em ascensão, com potencial para seguir uma carreira sólida dentro da televisão brasileira. Com o avanço do tempo, sua trajetória passou por uma mudança significativa de direção, marcada pela decisão de se afastar do ambiente artístico e seguir um caminho completamente diferente daquele que era esperado dentro do padrão das carreiras televisivas. Em vez de continuar atuando em novelas e produções de entretenimento, optou por direcionar sua vida para uma área totalmente distinta, rompendo com a lógica de continuidade comum no meio artístico. Essa escolha representou uma transformação profunda em seus interesses profissionais e pessoais, levando-a a abandonar gradualmente o universo da televisão. A partir dessa decisão, ingressou no campo científico, dedicando-se ao estudo da biologia e desenvolvendo uma trajetória voltada ao conhecimento acadêmico e à pesquisa. Com o tempo, passou a atuar também na divulgação científica, aproximando o conhecimento especializado do público de forma educativa e acessível. Essa nova fase consolidou uma identidade profissional completamente diferente daquela associada à sua carreira anterior, substituindo a imagem de atriz pela de pesquisadora e comunicadora científica. Essa transição marcou uma ruptura clara com o universo do entretenimento, direcionando sua vida para ambientes acadêmicos e educativos, onde passou a construir uma rotina baseada em estudo, investigação e produção de conhecimento. Sua trajetória passou a ser definida pela dedicação à ciência e pela distância progressiva da televisão, resultando em uma mudança profunda de identidade profissional e de prioridades pessoais, que redefiniu completamente o rumo de sua vida após o período de destaque na dramaturgia brasileira. Número 7. Thaís de Campos. Thaís de Campos ficou conhecida por sua participação em novelas de grande sucesso como Bambolê e A Viagem, consolidando sua presença na televisão brasileira durante os anos 80 e 90. Sua carreira foi marcada por personagens consistentes e participação em produções de forte audiência, o que a tornou uma figura reconhecida pelo público da época. Com o passar dos anos, decidiu expandir sua atuação profissional para além do Brasil, mudando-se para Portugal, em busca de novas oportunidades. Nesse novo contexto, passou a atuar no teatro e também na formação de atores, criando uma escola de interpretação e desenvolvendo atividades ligadas à produção cultural. Essa mudança representou uma reestruturação completa de sua trajetória, deixando a televisão brasileira em segundo plano e construindo uma carreira sólida no exterior. Sua atuação passou a ser mais voltada à educação artística e à produção teatral, consolidando uma nova identidade profissional fora do circuito televisivo brasileiro. Número 6. Isis de Oliveira.
Isis de Oliveira iniciou sua trajetória artística como modelo antes de ingressar na televisão, onde ganhou destaque ao participar de novelas como Roque Santeiro e Que Rei Sou Eu. Sua presença em produções de grande audiência a colocou entre os nomes conhecidos da televisão brasileira dos anos 80, com uma carreira em ascensão naquele período. Em 1990, sua trajetória sofreu uma mudança significativa após ser desligada de uma produção televisiva durante as gravações, o que impactou diretamente suas oportunidades futuras na emissora. A partir desse momento, passou a ter menos espaço em novelas e sua presença na televisão tornou-se cada vez mais rara até desaparecer dos grandes papéis. Mesmo assim, manteve certa visibilidade ao longo dos anos, principalmente por meio de redes sociais, onde passou a interagir com o público e fãs. Atualmente, vive no Rio de Janeiro, mantendo uma rotina mais discreta e distante do auge que viveu na televisão, mas ainda lembrada por sua contribuição ao entretenimento da época. Número 5. Kátia de Ângelo. Kátia de Ângelo construiu uma trajetória de reconhecimento na televisão brasileira ao participar de novelas de grande relevância, onde se destacou por interpretações consistentes e pela força de seus personagens. Ao longo da carreira, conquistou prestígio dentro do meio artístico e chegou a ser lembrada por trabalhos que lhe renderam visibilidade e reconhecimento do público. Sua vida sofreu uma ruptura profunda em 1997, quando enfrentou a perda trágica de seu filho em um episódio violento, evento que marcou de forma definitiva sua trajetória pessoal e profissional. A partir desse momento, sua rotina mudou completamente, levando ao afastamento gradual da televisão e à necessidade de reconstruir sua vida longe dos estúdios. Além do impacto emocional, passou a viver situações de risco que exigiram medidas de proteção, incluindo períodos sob programas especiais de segurança que a afastaram ainda mais da vida pública. Com o passar do tempo, estabeleceu residência em Paraty, onde passou a viver de forma reservada, distante da mídia e do ambiente artístico que antes fazia parte de sua realidade. Sua história passou a ser lembrada pela combinação entre sucesso profissional e uma transformação pessoal marcada por acontecimentos extremos que redefiniram completamente seu destino. Número 4. Silvia Bandeira. Silvia Bandeira construiu uma carreira longa e consistente na televisão brasileira, participando de diferentes novelas ao longo de várias décadas e se consolidando como uma presença constante na teledramaturgia nacional. Sua trajetória acompanhou a evolução da televisão, passando por diferentes fases de produção e estilos narrativos, o que reforçou sua versatilidade como atriz. Com o tempo, sua participação em novelas tornou-se menos frequente, refletindo uma mudança natural de ritmo em sua carreira artística. Seu último trabalho fixo em novelas ocorreu em 2016, na produção Sol Nascente, encerrando um ciclo importante de atuação contínua na televisão. Após esse período, manteve-se afastada das tramas regulares, retornando apenas em 2024, com uma participação especial, marcando uma aparição pontual após anos longe do formato tradicional de novelas. Paralelamente, continuou desenvolvendo sua atuação no teatro, onde encontrou um espaço mais livre para exercer sua arte com maior autonomia. Essa combinação de atividades consolidou uma fase mais seletiva de sua carreira, baseada em escolhas pessoais e na preservação de sua presença artística, sem depender exclusivamente da televisão. Número 3. Silvia Pfeiffer. Silvia Pfeiffer ganhou destaque na televisão brasileira ao participar de produções populares como Top Model, consolidando sua imagem entre as atrizes de maior visibilidade dos anos 80 e 90, em um período marcado pelo grande alcance das telenovelas e pela forte presença da dramaturgia na cultura brasileira.
Sua atuação em novelas de grande audiência contribuiu para que se tornasse um rosto reconhecido nacionalmente, associado a personagens que circulavam em tramas de grande repercussão e impacto popular. Além da carreira artística, sua formação acadêmica em direito acrescentou uma dimensão diferente à sua trajetória, permitindo que ela transitasse com mais autonomia entre o meio televisivo e outras possibilidades profissionais, algo pouco comum entre artistas da época. Essa combinação de formação intelectual e carreira artística ajudou a construir uma imagem de versatilidade e independência dentro do cenário televisivo. Ao longo de sua trajetória, manteve presença em diversas produções televisivas, acompanhando diferentes fases da televisão brasileira, desde o auge das novelas clássicas até mudanças estruturais no formato das produções. Com o passar dos anos, no entanto, passou a reduzir gradualmente sua participação em trabalhos fixos, adotando uma postura mais seletiva em relação aos convites e priorizando uma rotina mais equilibrada, com menos exposição pública e maior controle sobre sua vida pessoal. Essa mudança não ocorreu de forma abrupta, mas como um processo progressivo de afastamento parcial do ritmo intenso da televisão. Após um longo período afastada das novelas, retornou de maneira pontual com uma participação na novela Amor de Mãe, evidenciando que sua relação com a televisão passou a ser eventual e baseada em escolhas específicas, e não mais em uma presença contínua no formato tradicional das produções diárias. Esse retorno isolado reforçou a ideia de que sua carreira já não estava mais centrada na televisão como eixo principal, mas sim em aparições ocasionais que mantêm sua ligação com o público sem exigir dedicação integral. Fora das telas, passou a construir uma rotina mais reservada, distante da exposição intensa que marcou o auge de sua carreira televisiva, preservando sua vida pessoal e reduzindo a presença em eventos e projetos midiáticos de grande visibilidade. Sua trajetória, ao longo do tempo, passou a refletir uma transição consistente de uma atriz com forte presença contínua na televisão para uma figura de aparições esporádicas, mantendo o reconhecimento do público, mas sem ocupar de forma permanente o centro das atenções da mídia e das produções televisivas. Número 2. Dil Costa. Dil Costa ficou conhecida por sua atuação na minissérie Tenda dos Milagres, produção que marcou sua entrada no cenário da televisão brasileira e lhe garantiu visibilidade dentro do meio artístico da época. Sua participação em projetos televisivos lhe proporcionou reconhecimento inicial, mas com o passar do tempo, as oportunidades de trabalho começaram a se tornar mais escassas, refletindo mudanças naturais no mercado e na dinâmica das produções audiovisuais nacionais. Diante desse cenário, tomou a decisão de deixar o Brasil e iniciar uma nova fase de vida nos Estados Unidos, encerrando sua trajetória dentro da televisão brasileira. Essa mudança representou uma ruptura definitiva com a carreira de atriz, afastando-se completamente dos estúdios e do ambiente artístico que antes fazia parte de sua rotina. No novo país, passou a atuar na área da educação, exercendo a função de professora e construindo uma vida baseada em uma realidade totalmente diferente da anterior. Sua atual trajetória é marcada pela estabilidade, pelo distanciamento da mídia e pela ausência total de envolvimento com produções audiovisuais, consolidando uma transformação completa de identidade profissional e pessoal. Número 1. Lídia Brondi. Lídia Brondi foi uma das figuras mais marcantes da televisão brasileira nos anos 80, consolidando seu nome em um período considerado um dos mais importantes da teledramaturgia nacional, quando as novelas ocupavam posição central na cultura popular e influenciavam fortemente o comportamento do público.
Sua carreira ganhou projeção ao protagonizar produções de grande impacto como Vale Tudo e Rock Santeiro, obras que se tornaram referências históricas da televisão brasileira e ajudaram a definir padrões de narrativa, audiência e repercussão no país. Sua atuação foi marcada por interpretações intensas, carregadas de emoção e profundidade, o que lhe garantiu forte identificação com o público e reconhecimento como uma das atrizes mais relevantes de sua geração. Ao longo desse período, construiu uma imagem de destaque dentro da televisão, participando de projetos de grande visibilidade e consolidando uma trajetória ascendente. Em 1991, em um momento em que ainda estava no auge de sua visibilidade e reconhecimento público, tomou a decisão de encerrar sua carreira artística de forma definitiva. Essa escolha não ocorreu em meio a um declínio profissional, mas sim como uma mudança consciente de direção de vida, rompendo com o ambiente da televisão em plena fase de sucesso. A partir desse ponto, afastou-se completamente dos estúdios, dos convites para novelas e do ritmo intenso da carreira artística, optando por uma transformação profunda em sua rotina pessoal e profissional. Após deixar a televisão, ingressou no curso de psicologia, iniciando um novo ciclo voltado à formação acadêmica e ao desenvolvimento intelectual, em uma área completamente diferente do entretenimento. Com dedicação contínua aos estudos, construiu gradualmente uma nova trajetória, afastada da visibilidade pública que marcou sua vida anterior. Com o tempo, especializou-se na área e passou a atuar como psicóloga clínica, estabelecendo uma carreira sólida, estável e baseada em atendimento e prática profissional, completamente distante da mídia e do universo televisivo. No entanto, manteve de forma consistente sua decisão de não retornar, preservando sua privacidade e sua escolha por uma vida fora dos holofotes. Essas histórias mostram como o tempo muda tudo e até grandes estrelas podem ser esquecidas. No próximo vídeo, você vai ver algo ainda mais impressionante.